E esse caso traz mais uma vez à tona a discussão sobre a subnotificação de casos. Vamos falar ao vivo então com a Luciane Miyazaki, que ela vai trazer mais informações para a gente. Ô Lu, é possível que o número de Londrina seja muito maior, o número de contaminados seja muito maior do que está sendo divulgado, né? Oi, Cid. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Cid, com certeza. Isso as autoridades de saúde são unânimes. E por quê? Primeiro, porque algumas pessoas não apresentam sintomas, outras apresentam sintomas muito leves e, principalmente, porque falta aquele kit para fazer o teste, então, para o novo coronavírus. Aproveitando que você falou aí da questão do plano de saúde, a gente descobriu realmente que os planos de saúde não cobrem esse teste, principalmente por causa dessa situação de pandemia. Ainda aqui pesquisando, descobri que algumas pessoas estão pagando em laboratórios particulares mais de R$ 400 para fazer esse teste. Falando então sobre essa notificação, a gente recebe aqui ao vivo a chefe da 17ª Regional de Saúde, a Maria Lúcia Lopes. Oi, Maria Lúcia, boa tarde. Realmente, dá para falar em subnotificação e tem como fazer uma projeção? Se a gente tem 34 confirmados, quantos efetivamente a gente tem? Boa tarde, Luciane. Boa tarde, telespectadores. Sempre um prazer enorme falar com vocês. Bom, neste momento nós temos, se é possível falar em subnotificação, sim, é possível falar dessa forma, né? Porque nós temos, neste momento, 34 casos confirmados. Entretanto, só os pacientes graves, só os profissionais da área da saúde, em casos de óbitos e algumas unidades que nós chamamos de unidades sentinelas, que são aquelas que acompanham síndromes gripais durante todo o ano, só esses pacientes têm sido testados. Isso porque nós temos uma ausência do reagente no mundo, né? O reagente ele é produzido basicamente na China e na Coreia. Nesse momento, com o que aconteceu do outro lado do mundo, nós sofremos as implicações aqui. Então, é possível falar em notificação, porque somente esses pacientes estão sendo testados. Uma outra situação é que nós temos uma perspectiva, né? Existem vários trabalhos, alguns vindos da China, inclusive, colocando o seguinte, que para cada caso confirmado, nós devemos ter mais 8 casos, ou com sintomas leves, ou assintomáticos. Então, neste momento, se nós temos 34 casos confirmados, a gente pode inferir que pelo menos nós temos 280 pessoas transmitindo o vírus umas para as outras, né? Mas isso é muito difícil por conta da ausência do teste. É impossível saber se as pessoas que têm sintomas gripais, se elas são portadoras ou não do coronavírus. Mas é possível dizer que aproximadamente 300 pessoas hoje estejam infectadas com o coronavírus. Falando especificamente desse caso da reportagem que a gente exibiu agora há pouco, a paciente, então, ela relata que a equipe médica não quis fechar o diagnóstico, ainda que o teste tinha dado negativo, que ela teria que refazer esse teste dias depois. Afinal, é necessário fazer esse reteste, a contraprova? A gente vê que, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro fez, o presidente dos Estados Unidos também fez, o técnico do Flamengo, por exemplo, fez um reteste. É necessário fazer esse teste novamente? Teoricamente, não. Entretanto, como o teste ele é feito por exclusão, ou seja, se você não tem nenhum dos vírus para o qual você testa, deduz-se que você tem o coronavírus. Então, ele é feito por dedução. Então, em pessoas com muita visibilidade e com muito contato com outras pessoas, que é o caso do presidente, do técnico do Flamengo, né, Donald Trump, é interessante que você faça esse reteste. E, por outro lado, os médicos também, quando você tem um quadro clínico tão peculiar, tão significativo, tão evidente de que você é a doença e você tem um teste negativo, é natural que você solicite o reteste. Isso não só para o coronavírus, mas para qualquer outra patologia. Assim como o teste de gravidez. Você tem todos os sintomas, faz o exame, ele deu negativo. Um tempinho depois, você repete novamente na perspectiva de ter certeza, sei lá, se é uma gravidez psicológica ou se é uma gravidez de verdade. Nessa situação que a gente tem hoje, há condições de aplicar o reteste em casos assim que realmente levantem essa suspeita? Olha, essa pergunta sua é muito interessante, Luciane, porque nós não temos o reagente no mundo.
mesmo com a chegada de um volume razoável de testes, né? Segundo o ministro da Saúde, esses testes começam a ser distribuídos. Nesse momento, nós não temos falta dos testes, mas nós precisamos ser muito criteriosos em relação à utilização. Então, se você precisar fazer o reteste, você está utilizando um teste que pode faltar para um outro paciente que precise desta confirmação. Então, essa questão do reteste, ela precisa ser muito criteriosa, esta solicitação. Bom, a gente tem agora a Universidade Estadual de Londrina, que recebeu autorização do governo do estado para ajudar o LACEN nesses testes. Existe alguma perspectiva de chegada exatamente desses insumos que possam aí liberar a universidade a realmente fazer esses testes? Ainda não. Nós ainda não temos, né, o reagente no mundo, portanto, nós ainda temos um número reduzido no estado do Paraná. A perspectiva é que esse mercado se estabilize e que o LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, assim como a Secretaria de Saúde do Estado, eles possam descentralizar os testes. Isso facilitaria os transportes. Hoje, por exemplo, diariamente sai um avião do governador e da Força Aérea, vai para Curitiba para levar os testes que foram coletados na 17ª Regional de Saúde. Então, isso é uma coisa complexa, é uma logística complexa. Então, vir para a universidade é uma decisão muito sábia, vai ser muito interessante. Mas, neste momento, com a quantidade de reagentes disponíveis, ainda não é possível fazer esta descentralização. Mas ela será possível e a gente espera que muito em breve. O Estado também recebeu 26 mil testes rápidos. O teste rápido, ele é um teste muito sensível, mas ele não é específico. Então, assim, ele tem uma maior possibilidade de dar falsos positivos, tá? Porque ele é muito sensível. Como várias denúncias foram colocadas em relação aos testes que estavam chegando, a Secretaria de Estado já recebeu os 26 mil testes e eles estão sendo testados neste momento, né? Eles estão sendo validados. Na medida em que eles forem validados, eles começam a ser distribuídos. O teste rápido tem um porém que é importante colocar. Ele só começa a dar positivo a partir do 9º dia da doença. Então, nesse momento, eu não consigo te dizer quais são as orientações da Secretaria, sim, exatamente quando nós começamos e para quem eles serão utilizados. Uma vez que, por exemplo, se você tem que ficar 14 dias em casa, se você faz o teste no 9º dia, não sei se isso tem muito sentido, né? Mesmo que a gente pensasse em termos de profissionais de saúde que precisam voltar rapidamente ao trabalho. Rapidamente, para a gente concluir, Maria Lúcia, hoje quanto tempo está se demorando para se chegar ao resultado de um teste em Londrina? Olha, nós começamos com uma semana, tá? Mas o LACEN conseguiu fazer uma força-tarefa e agora sim os resultados têm chegado com em torno de 48 horas no máximo, tá? 72 exagerando assim. O LACEN tem conseguido dar conta do volume de testes que estão chegando para serem analisados. Mas é claro que se isso for descentralizado, infinitamente melhor, né, Luciane? Mais rápido, exige menos logística, vai ser muito melhor para todos nós. Tá certo, então muito obrigada pelas informações. Só lembrando então, Cid, que a gente tem 105 pessoas em Londrina ainda aguardando o resultado desses exames. Até já. Até já, Lu. A secretária, ela tem amplo conhecimento do assunto e sempre que a gente ouve ela, a gente vai aprendendo um pouco mais também, né, sobre o tema. Então, o problema dessa demora é que não tem o material para fazer o teste. É o que falta, né? E isso está faltando no mundo, não é em específico de Londrina. E por que eu estou tocando esse tema aqui? Porque a gente recebe muitas mensagens, principalmente pelas redes sociais, das pessoas perguntando: nossa, mas por que está demorando tanto para sair o resultado? Por que se demora tanto para fazer um teste? Porque não tem material ainda. Mas não é um problema do Paraná, não é um problema de Londrina, é um problema do mundo. Está faltando reagente. Então, no caso da jovem grávida, né, que nós mostramos a matéria anteriormente, né, ela necessitaria de fazer um novo exame, mas o pessoal, por falta desse material, prefere falar: não,
espera mais um pouquinho, vamos fazer depois. Caso apresente, fazer tipo uma contraprova. É por isso, não é questão que o município que não corre atrás, que o Estado não vai atrás, não, o problema é mundial, nível mundial, por conta desse problema da pandemia que pegou o planeta, né? Pegou o planeta, então está faltando materiais para todo mundo. 34 casos confirmados até o momento, mas esse número é um número que a gente não pode confiar 100%, porque pode ter muito mais gente. Não sou eu que estou falando, as autoridades que estão falando e a gente está só explicando para você, tá? Então, esses 34 casos confirmados aqui em Londrina, pode ser muito mais, mas muito mais mesmo, tá? É que por isso que a gente está vendo que as pessoas continuam andando pelas ruas, estão levando a vida de forma normal, porque teoricamente 34 casos são números pequenos. Vamos dizer assim, né? Só 34, não tem nenhuma pessoa que morreu ainda, tem gente que pensa dessa forma, não é o meu caso, tá? E eu sei que da grande maior parte não pensa dessa forma, mas tem uma minoria que pensa. E daí acabam achando que está tudo normal, mas repito o que a secretária falou, esse número pode ser muito mais. De 34 pode dar um salto aí para mais de 200 pessoas em questão de pouco tempo. Só para você ficar bem ciente disso, beleza?